Depois de um certo tempo, né, de algumas semanas que eles começaram a trabalhar, né, como restauração, o pessoal que era restaurador, eles eram levados para dentro da mata todos os dias através do atravessador, né? Que era um índio. A maioria lá são índios atravessadores. Então o índio levava eles no local da coleta, de onde estava sendo as escavagens, né? A escavação, aliás. E eles pegavam os objetos, né? O pessoal pegava os objetos, colocava em caçamba e traziam, né, para o local de restaurar. E ele disse que passou a observar que os índios, eles falavam muito, né, assim, sobre coisas da mata, que vinham na mata, que existia na mata. E então um deles perguntou, né, que era o meu colega, perguntou por que o pessoal dormia tão cedo, ou ia embora tão cedo. A partir das 5 horas, 6 horas, estava todo mundo dentro do acampamento. Aí o índio falou para ele que na mata tinha um voador, né? Que era um homem voador que eles falam. Ele descreveu que o rosto era um estilo como se fosse meio caveira, com asa como se fosse um morcego e o corpo como se fosse de uma pessoa. Diz que aquela coisa subia em cima do topo das árvores, em época de lua cheia, e por um acaso aquela coisa ficava, né, rondando, sobrevoando algumas áreas específicas. E depois de sobrevoar aquelas áreas que eles estavam ali, onde tinha pessoas por perto, elas iam, aquela coisa ia lá, pegava alguém e levava para cima do topo da árvore, né? Sumia dentro da mata com as pessoas. A maioria dos índios eles faziam fogueira, fogueiras altas à noite, porque eles diziam que essa coisa tem medo do claro, das fogueiras, dessas coisas tudo. Então, assim, ele contou, começou a contar, né? Até então, meu colega falava para mim que aquilo dali, na cabeça dele era só superstição, né? Porque acho que índio tem superstição, tem muitas coisas que eles acreditam. Aí até aí tudo bem. Já se aproximando na época da lua cheia, né? O rapaz que trabalhava lá pediu que as pessoas começassem às 5 horas da tarde a entrar, trabalhar lá dentro. Quando terminasse seu horário, todo mundo jantava cedo no refeitório e fosse dormir. E ele começou a ver pessoas armadas, extremamente armadas, né? Dobrando a guarda muito mais do que já tinha antes, pessoas. E eram estrangeiros, não eram brasileiros. Aí, uma certa noite, ele disse que estavam no galpão, né? Já guardado todo mundo logo cedo. E ele disse que observou tiro e grito, né, perto do acampamento onde ele estava, que era ao redor do acampamento, era tudo cercado, era tudo murado, cercado mesmo, e era fortemente vigiado. Só que colocaram mais gente e disse que um deles, né, um colega dele que estava lá, aí perguntou ao rapaz, disse, o que é que está acontecendo aqui fora? E o cara que era um americano falou, olha, fica aqui dentro, né, falando com eles em português, porque o cara também sabia falar um pouco de português. E disse, fica aqui dentro, vocês não podem sair em hipótese alguma, vocês têm que ficar aí fora. E depois que vocês ficarem, aí não saia, não olhe lá para fora, não saia de forma nenhuma. Ele disse que só ouvia realmente tiros dentro da mata e gente gritando. Ele disse que nessa noite um dos colegas dele olhou por cima, né, do negócio do vitral que tinha, de lá do acampamento onde ele estava, e ele disse que tinha uma coisa, que o pessoal estava tirando nela e parecia ser como se fosse uma pessoa. Mas aquele negócio tinha asa. E foi justamente da forma que o índio tinha descrevido para eles, né? Então, depois disso daí, meu colega viu que ali tinha muito mais do que ele imaginava. Não era só a questão de arqueologia que eles foram para lá para fazer restauração de algumas peças que eles encontraram. Porque na realidade ele descobriu que ali tem coisa muito mais perigosa dentro da mata do que eles podiam imaginar. Depois que acabou o contrato, que eles fizeram a restauração, receberam um dinheiro bom por isso, entendeu? Só que e o meu colega não quis mais, porque além deles serem privados de falar com a família, eles só falavam uma vez por mês com a família, com a esposa, né, e os outros pessoal com as famílias deles, e era vigiado. Era vigiado por uma pessoa que era da equipe deles, de fora,
desses gringos daí de fora, entendeu? Então ele disse que não voltava mais para aquele ambiente nunca mais. E sumiu muitos índios dentro da mata, né? Muita gente morreu americano também, que sumiu dentro da mata. Foi dado como se tivesse morto. E acredito que talvez realmente tenha sido morto mesmo, porque esse negócio daí, ninguém sabe descrever o que é. Ninguém sabe se é o vampiro ou se é alguma outra coisa pior. Mas meu colega relatou que nunca tinha visto tanto som. Aquela coisa fazia um som extremamente feio e batia muito as asas. Era um barulho de asa e uns gritos dentro do mato. Então, esse momento para ele, ele disse que dali por diante, quando acabou os 8 meses que eles passaram lá fazendo os trabalhos dele, eles vieram embora, voltaram para Pernambuco. E depois disso, daí ele nunca mais quis assinar contrato nenhum para voltar para a Amazônia. Quando ele chegou aqui, ele falou para a gente que lá não podia estar com telefone, não podia ter contato com ninguém, só restaurava, entendeu? Trabalhar na parte da restauração e não podia, de forma nenhuma, ter contato com outras pessoas que não fosse com a equipe mesmo, entendeu? Ou então era observado 24 horas. E lá no meio da mata, eles disseram que passaram longos dias para chegar até esse local daí, né? 3 dias subindo o rio, dentro da mata fechada mesmo. Ele disse, eu pensei que naquela época a gente não voltasse mais para casa, porque a situação que a gente viu lá, de pessoas sumir, essa coisa, quando vinha, ela levava gente, ela levava pessoas de acampamento, ela levava índio, entendeu? E animal. Então existia lá uma lenda que o pessoal dizia que esse voador, né? Que dizia esse voador que tem dentro da mata, ele, ele é muito grande e tem muita força. E ele vive em cima das copas das árvores. Ele só desce para pegar o que ele quer para comer e voar de novo e depois desaparece de um bom tempo. Geralmente próximo da lua cheia que ele volta. Ou então em noite de lua cheia. Ou era próximo à lua cheia, ou então quando já tivesse da época da lua cheia. Por isso que os índios deixavam o acampamento dele tudo coberto com fogueiras grandes, arrodeando fogueiras grandes, para passar a noite inteira até amanhecer o dia. Porque de dia ele disse que não tinha. Isso só aparecia à noite. Depois dele ter passado por isso tudinho, voltaram para Recife, né? E de lá ele resolveu se mudar. Hoje em dia ele trabalha, mas não mais no lugar que ele estava. E ele só pega serviço de restauração se for para trabalhar no ambiente de um galpão que é dele. Mas ele disse que não assinou mais contrato com ninguém, nem ele nem a equipe dele. O pessoal achava que talvez não voltasse nem mais para casa, porque a situação que viram ali foram muito bem pagos, com certeza. Mas em recompensação, ele tinha que ficar calado para não falar nada para ninguém do que viu ali, do que era retirado dali de dentro da mata. E era um absurdo que eles viam ali dentro, porque tinha muita coisa preciosa. Aí de um certo tempo, né, depois que ele chegou, ele falou para mim, olha, se o nosso povo soubesse a riqueza que tem no solo da Amazônia, é incalculável, porque tá tudo embaixo da terra. Ele falou para mim que a maioria das coisas que os índios falam que da mata não é só onça ou cobra ou algum animal, né, como tem dentro de mata, que ataca não. Tem coisas lá dentro que eles não sabem nem o que é, mas sabe que muita gente some dentro das matas através desse tipo de coisa. E ele disse, olha, foi a pior experiência que eu passei na minha vida. Eu não esperava passar tanto tempo lá. Parecia que era um ano que eles tinham passado lá, né? E quase foi um ano. E ele disse que nunca mais quer passar por outra coisa daquela de novo. Ele disse que achou que talvez não saísse nem de lá vivo junto com o pessoal. Porque o que eles viram naquela noite ali, a quantidade de tiro que deram naquela coisa e aquilo dali não morreu, entende? E até hoje eu acredito que ainda está no mesmo lugar dentro da mata, ainda continua por lá. Porque tem coisa lá que eles disseram que nem mesmo os índios sabem dizer o que é.